Para a política, conosco por imagens também, Vera Magalhães. Ô Vera, depois de um feriado no meio da semana, ninguém vai descansar no sábado e no domingo em Brasília, é isso? Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É isso mesmo, o fim de semana será útil em Brasília. Por quê? Porque na segunda-feira já tem novidade aí com a votação do pedido de cassação do deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. Então, o fim de semana será de articulações intensas, tanto da parte de Cunha, quanto da parte dos defensores de sua cassação, que deverão ficar cabalando votos, angariando votos, para que a coisa seja decidida mesmo na segunda. Os placares que os jornais começaram a fazer no início da semana e continuam, eles avançam já numa votação que garante a cassação de Cunha. O Estado de São Paulo dá hoje 270 deputados pela cassação. Porém, se for levada a cabo a manobra feita por aliados dele para inverter ali a ordem da cassação, ele pode se beneficiar por uma pena mais branda, a conferir. A sexta-feira também vai ser agitada, Thiago, porque o presidente Michel Temer deve fazer a sua primeira mudança ministerial aí, né? O advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, que já é desafeto do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, desde o início da interinidade de Temer, eles já acumulam uma série aí de entreveros, deve finalmente ser substituído. Ele foi o responsável por aquele parecer que fez Temer tirar o ex-presidente da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, a TV Lula, como era chamada, e colocar um dele, e depois isso ficou um entre e sai de presidentes na EBC por conta de liminares no Supremo, foi considerado uma atrapalhada jurídica. Ele também não tem interlocução com os ministros do Supremo, e ele chegou querendo ali algumas regalias. Ele queria uma sala do lado do Temer para despachar, queria despachar sem passar pelo ministro da Casa Civil, então todos esses problemas devem ceifá-lo ali, deve ser o primeiro ministro demitido depois de Temer ser efetivado no cargo. E o discurso generalizado dos ministros, o presidente está com dificuldade de manter uma espécie de unidade desse pessoal para fazer declaração, Vera? É isso mesmo, Joseval. Ontem já teve mais uma bateção de cabeça, né? O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que disse em reunião com uma central sindical que o governo iria regulamentar as 12 horas de trabalho. Não é exatamente isso. Ele vai flexibilizar a lei na reforma trabalhista para que se possa chegar até 12 horas dentro de acordos ali, mas não é que ele vai regulamentar e a jornada agora passará a ser de 12 horas. Esse é o tipo do assunto que o PT quer que o governo caia em armadilha, porque é o assunto onde ele nada de braçada. Reforma trabalhista por si só, um assunto muito espinhoso e muito polêmico. Se o ministro não comunica direito o que ele quer fazer e tem de voltar atrás depois, é o governo Temer dando margem ao discurso do PT de que vai suprimir direitos, de que vai mexer na vida do trabalhador, de que a coisa vai ficar pior, de que vai rasgar a CLT. Não é exatamente isso. E foi necessário ali dar uma série de explicações depois para dizer o que o ministro queria dizer e não conseguiu. Também isso mostra ali o que aconteceu porque o Temer nomeou um monte de ministros de cotas partidárias que não são conhecidos, que não são especialistas nos assuntos das pastas que eles ocupam. Esse ministro é um deles, era um desconhecido geral quando foi indicado pela Força Sindical, pelo deputado Paulinho da Força. Então, mais uma vez, saiu o governo correndo atrás de declaração de ministro, uma coisa que Temer tinha dito que não queria mais fazer naquela primeira reunião ministerial que ele comandou. E Vera, esse problema tem ocorrido em outras áreas também, como na reforma da Previdência. Não há um discurso único entre a ala política do governo e a área técnica, que seria responsável mesmo pelas mudanças. E são temas que vão gerar resistência independentemente do discurso, né? E o Zé Maria soltou uma frase essa semana: reforma trabalhista ainda é pior que a da Previdência, porque mexe com todo mundo, né? Exato, que a outra Denise, é só aposentado. exato. Aposentado não faz greve, né? Por falar nisso, José Paulo. A CUT já está convocando uma greve aí de metalúrgicos para o dia 29, outras manifestações devem ser marcadas nessa linha. Aí é o terreno que o PT mais gosta e mais se sente à vontade, ainda mais agora que está de volta à oposição. É uma espécie de eu voltei agora para ficar.
eles vão para a rua e vão para cima. A Denise tem toda a razão. Se essas reformas já são difíceis de aprovar, se estiverem muito bem explicadinhas nos seus mínimos detalhes, como diria, acho que era o Chico Anísio, né? Como diria o Chico Anísio, imagina com essa cacofonia de cada ministro falando uma coisa, vai numa reunião, fala uma coisa, 5 minutos depois tem de vir a assessoria de imprensa desmentir. Não faz sentido, passa uma ideia de amadorismo do governo, que é tudo que não pode acontecer quando você está mexendo com leis importantes que exigem quórum de mudança constitucional no Congresso, ou seja, é muito difícil de aprovar, já com tudo certinho, imagina com essa bagunça generalizada. Ô Vera, só pra gente fechar, a gente tá com o tempo esgotado, a gente luta contra o tempo aqui todos os dias. Você citou o Eduardo Cunha e a grande dúvida é saber, será que se ele cair, ele vai sair falando? Estão com medo da delação premiada dele? Tem a delação premiada e tem um momento anterior a isso, Thiago. Por quê? Porque Eduardo Cunha pediu para o seu advogado que ele quer usar metade do tempo da defesa para ele próprio falar na tribuna. Então o advogado dele, Marcelo... ai meu Deus, agora me deu um branco do sobrenome dele. Marcelo Nobre, desculpa. Marcelo Nobre vai usar uma parte do tempo para fazer a defesa técnica dele, jurídica, e ele vai usar para fazer a defesa política. Eu conversei com vários deputados que estão com medo do que pode vir nesse discurso, na linha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eles têm medo que ele olhe para a cara de um, de outro ali no meio do plenário e fale, você, lembra quando eu te ajudei com aquele seu aliado que você queria nomear? Lembra quando eu te ajudei com aquele projeto? Isso na mais branda das hipóteses, se não falar coisa pior. Se ele se sentir muito acuado, sentir que vai perder, que nenhuma manobra tem chance de prosperar, eles acham que ele pode passar a constranger os deputados, sim. E a delação premiada ainda é uma possibilidade, ainda mais porque ele vai direto para Curitiba sem escalas assim que perder o foro privilegiado. Vera Magalhães, jornalista, nossa companheira. Vera, bom trabalho para você e até mais tarde. Para vocês também.